Salve, salve palestrinos e palestrinas, sejam muito bem-vindos ao canal Celo Parmeirense. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, assista o vídeo até o final e lembrando que aqui não é informação, aqui é opinião. Então, bora pro vídeo. Bom, vamos falar desse Palmeiras 1, Cerro Porteño 0, pela Libertadores, vitória importante, garantindo a liderança do grupo. Poderia ter sido um jogo mais fácil do que foi. Eu estava no estádio, então assim, eu não vi alguns lances, eu preciso rever aí como que foi a partida. Mas pela impressão do estádio assim que eu tive, que o Palmeiras jogou bem. O Rafael Veiga aí saiu lesionado, nem vi qual foi a lesão dele, se foi o ombro igual o Maurício, se foi quebrou o dedo, não, realmente não vi. Quando ele saiu e entrou o Felipe Anderson, eu achei que o Felipe Anderson ia se manter ali na posição do Veiga, né, jogando como 10 e o Estevão na ponta direita. Mas gostei também dessa alteração durante a partida, onde ele ficou na ponta direita e o Estevão veio pro meio. Eu gostei disso, porque não ficou tanto nessa Estevão dependência e ele fez uma boa partida ali na direita. Que posição é essa que ele jogava na Lazio? A gente já viu que ele não funciona no lado esquerdo. A gente já viu que no meio ele joga bem. E a gente pôde ver agora que, jogou benzaço. Conseguiu fazer triangulação, conseguiu fazer jogadas individuais. No primeiro tempo, faltou um pouco mais de profundidade ao time. Ali do estádio, eu fiquei a partida toda cantando a jogada que resultou no gol do Vitor Roque, que foi anulado. Mas a partida inteira, do primeiro tempo e do segundo tempo, você conseguia ver os buracos da defesa do Cerro Porteño, você conseguia ver os espaços. E diversas vezes era possível o zagueiro sair jogando, o volante, fazer qualquer tipo de jogada de profundidade, onde o Vitor Roque podia cortar por trás, fazer a jogada que o Rony fazia. Só que o Rony ele era estabanado, sempre estava impedido. O Vitor Roque estava impedido, mas aquele gol sacanagem. Foi a única coisa que eu vi depois do jogo foi o print do impedimento. Que pra mim, né, anular um gol daquele, mas vamos lá. Palmeiras sai na frente com o gol do Richard Rios, que cara, ali no estádio, da onde eu tava no Gol Sul, mais pro lado da bandeirinha, do gol, do lado oposto que ele saiu pra comemorar, né, porque ele não comemorou o gol e ainda fez a presepada de mandar a torcida calar a boca. Quem tava daquele lado do estádio já deve ter visto ali na hora, tal, já deve ter ficado puto, mas não se manifestou. No intervalo, a gente pega o celular ali, né, e acaba vendo. Cara, ali na hora a gente já ouvia muitos comentários, assim, e aí quando voltou do intervalo, xingamento pra todo lado, acabou ficando um clima hostil ali no estádio, um clima que não precisava ser criado. A gente critica o Richard Rios, certo, né, alguns erros que ele vem cometendo, mas foi muito pouco do que a gente já cobrou Rony, que a gente já cobrou Breno Lopes, que fez a mesma coisa, Zé Rafael, Luiz Adriano, todos esses jogadores que teve essas mesmas atitudes, a gente cobrou muito mais. O Palmeiras já tá com problema suficiente, dentro ou fora de campo. Vacilou demais. Ele, durante a partida, quando ele tocava na bola era vaiado, a torcida fez cantos xingando ele, mas durante a partida ele já devia ter, talvez, parado, assim, uma bola parado, pede desculpa ali no meio do jogo já mesmo. E porque assim, quando ele foi substituído, o estádio ficou dividido, parte xingando, parte aplaudindo, porque reconheceu, porque ali ele já pediu desculpas, né? Ele poderia ter evitado não fazendo o que ele fez e poderia ter reconhecido antes, durante o jogo ali e tal, pedindo calma. Depois do jogo deu entrevista pro canal da Libertadores, deu entrevista no Instagram do Palmeiras lá, né? Já pedindo desculpa. Vamos lá, sábado tem jogo contra o Corinthians, se entrar não pode vacilar como vacilou nos 2 últimos gols que resultaram de falhas dele. Mas o Palmeiras não precisa disso e vamos para mais um jogo aí contra o Corinthians. Estarei lá também contra o Corinthians em Barueri. E continuando do jogo, o Palmeiras ele continua sendo incapaz, sendo ineficiente em matar o jogo. Todo jogo tem sido isso. E assim, teve oportunidade com o Vitor Roque, anular aquele gol pra mim é uma baita sacanagem, foi igual o Rony ter anulado aquele gol dele, acho que de bicicleta contra o Atlético Mineiro. Eu acho que esse tipo de impedimento mata o futebol e
pra mim, mesma linha, enfim. Mas a gente vê que, cara, a bola não tem chegado pra ele como chegou essa. E na primeira que ele teve, ele matou. As outras sempre foi, tipo, alguma respingada, ele criando a jogada. Eu vejo muito potencial ali quando esse time acertar. Esse time tem solução. Eu acredito que com a entrada do Paulinho na esquerda, Felipe Anderson na direita, Vitor Roque no ataque, no meio Estevão. E dependendo do jogo, ainda pode jogar Estevão, Veiga, Estevão e Maurício. Dependendo do jogo, a gente pode tirar o Felipe Anderson e colocar no meio, o Estevão na direita. Ou eles podem fazer essa troca no meio do jogo. Então, assim, na hora que esse time se encaixar, esse ataque se encaixar, eu acredito muito nisso. E o Abel tem que colocar o que tem de melhor, cara. Não pode inventar moda. Eu acredito que essa é a melhor formação. O Veiga não vem sendo decisivo, vem errando, não vem jogando bem. Então, agora se lesionou. Então, assim, fica no banco, dá aquela resfriada na cabeça de novo. E, por último aí, cara, Flaco Lopes. Meu Deus. A torcida do Palmeiras vai apoiar. Vai apoiar. Mas a torcida do Palmeiras é impaciente. Os gols que o Flaco Lopes perde são gols que definem resultado, que definem partidas, que definem os 3 pontos. Então o Flaco perdeu os gols que perde, depois dos 38 minutos, acho, os 2 gols que ele perdeu, o jogo tá 1-0. Se dá uma cagada aí, ou se o Porteiro empata o jogo, o resultado bosta pro Palmeiras. Saímos com a vitória, tivemos a oportunidade com o Vitor Roque, e ele teve 2 oportunidades, 2. Uma ele chutou e o goleiro defendeu e bateu na trave. E a outra que ele fez tudo perfeito. O Estevão, deu uma baita de uma bola pra ele. Ele cortou. Tudo bem, o goleiro tava ali em cima, mas eu acho que ele tinha outras opções ali pra fazer o gol. E não pode errar, porque são jogos assim que define. Aqui na Libertadores, saldo de gols é importante. E eu vi muita torcida ali no estádio, assim, nossa, mas xingando pesado mesmo o Flaco Lopes. Eu xinguei, né, perdeu o gol, que não pode perder o gol, esbravejei, mas ele tem que ter a cabeça no lugar, falta confiança pra ele. A hora que a bola entrar, tanto pra Felipe Anderson, tanto pro Vitor Roque, pra Flaco Lopes, quando o Paulinho entrar, quando a confiança chegar nesse time, eu acho que esse time se acerta. Não precisa de 3 zagueiros, cara. 3 zagueiros e entrar com o Emiliano Martinez no meio, não precisa. Tudo bem que a gente viu o Bruno Fux jogando na lateral direita. Se você pagar 40 milhões no Giai, bota o Giai pra jogar. Se você tem o Gilberto na base, que faz o que faz na base, dá a oportunidade pro menino. Mas ficar jogando com 3 zagueiros, tipo, o Fux não ataca, inventou de dar um chute que nunca fez gol, nunca deve ter feito gol de chute de fora da área. Não cria nada, fez uma partida segura ali na zaga, tal, com Gomes, Murilo. Murilo é outro, que não acerta mais nada de passe. Tenta qualquer virada de jogo, qualquer lançamento mais longo assim. Cara, erra muito. Do estádio você vê o quanto ele erra. E é questão de confiança, eu sei. O time todo tá sem confiança. Mas assim, não dá muitos erros individuais. E não precisa de 3 zagueiros, tendo o Emiliano Martinez então no meio. Você vai jogar com 3 zagueiros, por mais que o Bruno Fux jogue na lateral direita, mas sempre estava fechando com 3 zagueiros. Então tira o Emiliano Martinez, coloca Richard Rios e Lucas Evangelista. E por último, mas não menos importante, ingressos caros para Libertadores. Para quem é sócio-avante ainda, né? Fica mais tranquilo, tem desconto, pega de graça. Onde eu fiquei no estádio, ali no Gol Sul, atrás da bandeirinha, muitos espaços vazios. Mas ali também, o ingresso acho que era 280 mais barato. Ia pagar 280 numa inteira. E quem pagou a central, que é mais caro, R$400. E a gente viu muito espaço vazio, realmente. Acho que deu 24 mil, 26 mil, não lembro agora. E mais de 2 milhões e 600 de renda. Ou seja, se você abaixa o preço e lota o estádio, você tem essa mesma renda. Coloca de 280, coloca 180, 150. Você vai preencher, mano, de verdade. Você teve a capacidade reduzida por conta lá do palco. Então, tipo assim, acho que você tira uns 15 mil. Mas se a gente tem mais 5 mil de torcedor lá, já faz um baita de um barulho, já faz uma baita de uma renda, equilibra
com o que deu, vai dar o mesmo valor ali. Posso estar fazendo matemática ruim aqui, mas só para contextualizar aí, é isso. Então assim, pô, a diretoria do Palmeiras continua pecando com o torcedor, cara. Continua falhando nesse ponto. Jogo de Libertadores, primeiro jogo em casa, onde eu fiquei, realmente a torcida não inflama, principalmente porque estava vazio. Porque estava vazio. Família aqui, família ali, eu sozinho, atrás de mim um cara sozinho, atrás de mim 2 caras sozinhos. E tipo assim, um vazio, que se enche ali, pô, é muito mais vozes cantando. Eu tô aqui rouco porque, pô, eu fico ali cantando, mas é eu, o cara do lado, o cara do outro, as 3 da minha frente, as 2 de trás. A diretoria tem que rever isso. Não vai ser o meu vídeo aqui para poucas pessoas que vão estar vendo que vai resolver, mas tem que passar a visão para as outras pessoas também ver. Quem vê aí, concorda, comente aí comigo. Palmeiras líder do grupo na Libertadores, enquanto alguns times perdem em casa na Libertadores, perde na Sul-Americana, empata na Sul-Americana depois. Apesar de não estar jogando o que pode jogar, somos líderes. E sábado agora, Arena Barueri, estarei lá novamente, Palmeiras e Corinthians. O último Palmeiras e Corinthians que eu fui assistir no estádio foi em Barueri, foi naqueles 3-0, acho que foi gol, foi do Dudu, eu não lembro tanto quem fez gol, mas tava lá, naquele jogo lá, e tô confiante que a gente vai sair com a vitória, não vamos chegar na liderança, acredito, mas importante para a sequência do campeonato, que vai ser difícil. Então é isso, muito obrigado se você assistiu até aqui o vídeo, peço mais uma vez, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like para ajudar no crescimento e comenta o que você achou do jogo, o que você achou aí dos pontos que eu coloquei e comenta também o que você espera para o jogo de Palmeiras e Corinthians sábado na Arena Barueri. Então é isso, muito obrigado e avante palestra!